Negatividade e a sombra no corpo. Agressividade e raiva na análise bioenergética. Sombra. Eu trago esse termo da psicologia do psicólogo suíço Jung para fazer uma ponte em como a análise bioenergética trabalha o que nós chamamos de negatividade. A sombra, em Jung, representaria na nossa psique o material que foi reprimido, recalcado, o material que não pôde vir à luz do dia e se mantém oculto de nós mesmos. E muitas vezes associado a uma qualidade adversa, opositiva, negativa. Fala do tipo de conteúdo emocional psíquico que tem dificuldade de vir à consciência por ter uma qualidade às vezes hostil. A sombra em Jung também representa não só a nossa hostilidade, mas aqueles potenciais em nós que ainda não puderam vir à tona, potenciais ainda não desenvolvidos ou não descobertos. A sombra, dessa forma, traz essa ideia de um material, um conteúdo emocional que foi reprimido em nós e por isso foi para a noite, para a nossa noite interna. Mas também fala de um potencial de expansão, um potencial de afirmação à vida. Como funcionaria, então, essa questão da sombra no corpo? Para entendermos como isso se dá, precisamos retomar as ideias clássicas de Wilhelm Reich sobre a formação do caráter, ou seja, a formação básica das estruturas defensivas a nível emocional que existe no nosso corpo e na nossa personalidade. Nessa visão de desenvolvimento, por trás da ideia de caráter, tem essa ideia, essa premissa que o bebê humano e a criança humana nasce com certos impulsos que direcionam esse bebê rumo a um grau de organização cada vez maior. O primeiro impulso ou organização no bebê, assim que nasce, seria o impulso da própria existência, de se organizar basicamente como um ser integrado que existe. Num segundo momento, no segundo estágio de organização, o bebê teria esse impulso básico de busca de contato, nutrição e acolhimento afetivo, de se sentir apoiado e nutrido pelos cuidadores e pelo ambiente. No momento seguinte, esse impulso básico da criança humana estaria direcionado à capacidade básica de se diferenciar, estabelecer fronteiras sadias e diferenciar o seu senso de identidade relativo aos cuidadores, relativo àqueles que o cercam. Já num outro momento de desenvolvimento, num outro estágio seguinte, a criança já um pouco mais organizada, começando a ter um desenvolvimento muscular, começando a poder caminhar, andar e cair. Ela busca no seu meio a confirmação do seu eu real, busca a confirmação de que agora ela existe por conta própria e ela pode ser reconhecida em sua identidade. Já no momento seguinte, uma criança já em torno de 2 anos de idade busca, através do impulso de ser assertivo, busca a sua capacidade de maior autonomia e maior expressão de sua vontade no mundo. E agora, num último momento desse amadurecimento da primeira infância, ali em torno dos 3 a 6 anos, a criança já com um pouco mais consciência da sua organização básica, busca uma resposta do meio e busca o direito ou busca expressar o impulso de amar e ser amada e de ter a sua identidade sexual respeitada. A forma que esses impulsos primitivos e básicos são recebidos e acolhidos ou frustrados por um meio, seja o meio dos pais, seja o meio familiar, seja o meio do ambiente que essa criança é criada, na escola ou em casa, a forma que esses impulsos são negados, frustrados ou acolhidos, define todo um padrão que a criança aprende a lidar, que se reflete numa atitude corporal e num traço de personalidade. Esses impulsos podem ser entendidos como um fluxo vital, um fluxo de uma energia vital em expansão rumo a um objetivo, rumo ao
a compreensão da necessidade básica da criança, a satisfação dessas necessidades. E para entender o tema da sombra no corpo ou da negatividade, é importante entender o que acontece quando esses impulsos são frustrados ou negados por um meio. Quando o impulso básico de organização, o impulso básico rumo à vida, rumo à necessidade vital de um organismo em expansão é negado, é bloqueado, é recebido de uma forma muito adversa, esse impulso volta contra si, volta contra um organismo em desenvolvimento na forma de uma negatividade, uma negação de si mesmo, ou uma destrutividade que volta contra o próprio ser. Esse impulso frustrado, ele pode se tornar uma atitude inconsciente no corpo, uma atitude latente, e pode se manifestar como um bloqueio energético no corpo, seja uma tensão, seja uma falta de vitalidade, mas é um marco de que a energia vital do corpo, que é uma forma de expressão de um impulso básico rumo à vida, ele se tornou um bloqueio, se tornou uma negação à vida. Uma leitura bioenergética da sombra, da ideia de sombra de Jung, pode ser justamente isso. Pode ser uma expressão de um impulso vital que, ao ser frustrado, voltou contra si mesmo e se torna uma atitude corporal, se torna um bloqueio da energia vital no corpo. Trabalhar a negatividade dessa forma seria expressar, dar voz e reenergizar esse conteúdo latente de destrutividade numa pessoa. E nessa visão de desenvolvimento, nenhum ser humano sai ileso de carregar um grau de negatividade dentro de si. Mas afinal, o que todo esse tema tem a ver com a questão da raiva e da agressividade? Uma criança, no momento em que ela tem um impulso frustrado, numa resposta quase instintiva, ela busca expressar essa frustração através da raiva. E rapidamente ela pode aprender que essa raiva ela não é bem aceita, ela não é bem acolhida. Então, por medo da resposta que essa raiva pode ter, ela aprende a abafar essa raiva, aprende a ocultar essa raiva. Essa raiva se torna reprimida e exige um alto grau de energia para manter essa raiva reprimida. E isso é algo que acontece inconscientemente numa pessoa. A análise bioenergética pensa a raiva como uma força expansiva, uma força que tem a capacidade de romper barreiras e resgatar uma capacidade básica do organismo de fluir, de conquistar o que é seu. Ao contrário do ódio, o ódio é a raiva que volta contra si mesmo. A raiva é quente, o ódio é frio, ele se fecha contra si mesmo. Uma agressividade sadia é um impulso em direção à vida, um impulso que nos faz nos mover e lutar pelo que nós precisamos, lutar pelo que é nosso. Então a agressividade tem um papel importante. No início do vídeo eu comentei como o conceito de sombra de Jung não carrega só uma conotação negativa dos elementos hostis de nossa personalidade, mas a sombra também fala sobre um campo de potencialidades, de potenciais não desenvolvidos. Da mesma forma, só uma negatividade trabalhada, conscientemente energizada, ou seja, dando voz, expressão e energia às camadas hostis de nosso ser, que é possível que a vida no nosso organismo flua novamente, que um impulso raivoso ou até de ódio possa se tornar um impulso amoroso e assertivo em relação à vida e em relação ao mundo. Espero que tenham gostado desse vídeo. Esse é um tema denso, mas importante de ser falado, que explica muito bem a visão da análise bioenergética em relação ao nosso inconsciente, em relação ao que nós reprimimos, em relação a parte de nós que às vezes não consegue ver a luz da consciência com facilidade. Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, qualquer comentário, pode escrever para mim. Eu vou ler, vou responder e sempre gosto muito das interações das pessoas. Muito obrigado.